Tá ligado aqui? Já? Muito bem. Vamos ter uma palavra de oração e poderemos começar a aula hoje. Vou pedir a irmã Maria Helena, por favor, nos levar a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, já por tudo que tem feito através do caminho, ó Deus. E agora também nesse momento, o irmão está à frente, seja usando ele, ó Deus, para vir falar para nós precisamos, ó Deus. Orienta ele, dando ele sabedoria. Usa ele, Senhor, na tua palavra, que ele venha falar a necessidade que nós precisamos, ó Deus. Cuida, Senhor, de nós, que tudo entregamos nas tuas mãos, ó Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Ok, hoje eu queria fazer um resumo do que nós já vimos até agora sobre Abraão. E eu comecei a falar domingo passado, mas eu gostaria de enfatizar um pouquinho uma coisa aqui. A maneira como nós lemos a Bíblia. Primeira coisa importante é ler a Bíblia. Isso é muito importante. A segunda é como nós lemos a Bíblia. Jesus mesmo falou, como lês tal coisa? Como interpreta tal coisa? Então, os nossos olhos precisam ler a palavra de Deus como ela é realmente apresentada. Tem, por exemplo, aqui, né? Esse é casado com a irmã. Minha irmã. A gente não sabe quem é a mãe de Sara, mas sabe que é filha de Terá. E Abraão casou com a irmã. Né? Na verdade, Milca é filha de Arã. Então, o tio casou com a sobrinha. Oh, né? Nossa, quanta coisa errada. Né? É assim que se lê. É assim, e nós não temos nenhum versículo falando sobre essa situação, nenhum versículo falando sobre essa situação. Então, eu não posso, a primeira regra é condenar aquilo que Deus não condena. Certo? Estão entendendo o que eu estou falando? Não vamos condenar aquilo que Deus não condena. Né? Não estou falando que nós vamos fazer as mesmas coisas. Porém, nós não podemos começar a julgar esses homens, esses personagens da palavra de Deus, vendo só os defeitos. Isso é mania nossa de legalismo. Igual foi apresentado os corações ali, nós temos problemas em nossos corações, é evidente. Uns problemas ressaltam mais do que outros. E é muito fácil para ver o outro. É muito fácil para ver o outro problema. Então, isso nós temos que mudar em nossa mente a maneira de ver. Então, hoje, eu vou compartilhar dois Abraãos. Dois. Né? Mas na Bíblia tem um não, tem dois. Né? Tem dois Abraão. Né? Um Abraão que eu já li de livro, que eu já preguei, né? Que eu já ouvi os outros pregarem, os irmãos também. E um outro Abraão que tem na Bíblia também, da mesma maneira. Só que existe, na verdade, um só. Então, equilíbrio bíblico, equilíbrio de interpretação é enxergar as coisas no todo. No todo. Nós não podemos ficar escolhendo aquilo que eu gosto. Nós temos que ver as coisas no todo, que a Bíblia traz. Então, se for ver, vou fazer um risquinho aqui. Nós temos um Abraão, eu vou fazer em vermelho, né? Eu vou falar algumas coisas que eu já, infelizmente, preguei, né? Que já ouvi pregar e que eu já li. Né? Um Abraão lerdo em obedecer. Eu li isso no livro. Por que Abraão é uma pessoa lerda em obedecer? Sabe por quê? Ele escreveu isso? A pessoa? Não na Bíblia. Porque Deus falou, sai da tua casa, sai da tua parentela. E ele ficou lá. E ele foi junto com o pai até Arã. E ficou junto. E levou Ló junto. Então Abraão não sabia fazer e era lerdo. Porque demorou muitos anos para fazer. Pergunto eu,
Quantos versículos na Bíblia falam que Abraão era lerdo em obedecer? Você entende o que eu estou querendo dizer? Então nós trocamos os óculos, né? Colocamos um outro e a gente só vê defeito. Então você pode ter um Abraão lerdo em obedecer, desobediente, porque Deus falou para ele em Ur dos Caldeus para deixar a parentela. Mas ele mudou de Ur dos Caldeus para Harã com quem? Com o pai. É o pai, na verdade, que mudou. Quem mandava? Abraão ou o pai? É o pai. Não é Abraão que manda. Né? E lerdo, porque ficou acompanhando o pai e ficou lá até o pai morrer. E não foi para Canaã. Então essas são as mensagens que às vezes saem. E na verdade tem uma... A palavra de Deus mostra um Abraão capaz de ter filho ou incapaz de ter filho quando Deus atua. Hã? Primeiro, ele tem que ficar incapaz. Então, se ele demorasse 50 anos, seria mais fácil Deus mostrar o poder dele. Então, são coisas que não são bíblicas. Abraão é medroso. Porque quando ele foi para o Egito, ele ficou com medo que o quê? Tomasse a esposa dele e matasse ele, todo esse tipo de coisa. Ele não tinha fé. Deus falou que seria dele, mas ele não tinha fé. E aí começa sempre esse olhar, o quê? Negativo. Sempre esse olhar negativo. Então, além de medroso, ele é mentiroso. Porque ele falou que ela era o quê? Sara? Irmã. Né? Que é uma meia verdade. Né? Porque na verdade ela era a posição de esposa. Era minha irmã, mas era esposa. Então Abraão era mentiroso. Adúltero. Esse eu ouvi. Porque ele teve filho com quem? Com Agar. O adultério. Ali que aconteceu. Está escrito que Abraão adulterou. Dentro da cultura oriental, ter filhos com escravas era adultério. Sabe? Não faz parte. Mas as coisas. Não, então nós não. Então nós não. Nós não vamos fazer as mesmas coisas. Passivo. Por quê? Tinha uma briga dentro da casa. Com Sara e Agar. E ele não tomava atitude, né? E a mulher brigava com a outra mulher e coisa, até que a coisa ficou num estado que depois teve que mandar um embora. E Deus falou para ele, olha, ouve o que Sara fala. Então, lerdão para resolver os problemas dentro de casa. E precipitado, né? Porque em vez de esperar a promessa de Deus, quis fazer um filho com a serva. Esse é literalmente fazer filho. Então, se eu ler a Bíblia de maneira errada, de maneira legalista, esse é o Abraão que eu encontro nela. E é o que é muito pregado. Como se nós fôssemos melhor do que Abraão. Agora, a Bíblia esconde esses problemas? Abraão foi mentiroso? Foi. Foi precipitado? Foi. Desobediente? Talvez. Não está claro, não está falado assim. Foi medroso? Foi. Estou com medo que mata tudo. Então, o que nós temos que aprender é que a palavra de Deus revela o quanto nós temos de problema. A palavra de Deus revela os nossos medos. A palavra de Deus revela as nossas mentiras. A palavra de Deus revela como nós somos. E nós, por causa do nosso pecado, nós sempre trabalhamos em esconder estas coisas. E não mostrá-las. Mas a palavra de Deus mostra estas coisas em nós.
Só que a palavra de Deus mostra outra coisa. O outro Abraão. Abraão é chamado do que de Deus? Pai da fé também. Amigo de Deus. Quem aqui tem um nome na Bíblia escrito amigo de Deus? Quem aqui? Amigo de Deus. De quem você é amigo, né? Imagina, de quem você é? Eu sou amigo de fulano, fala lá, pode usar até o meu nome e tudo. Agora, não, eu sou amigo de Deus, pode falar com ele que fui eu que... Hã? Então, a palavra de Deus revela isso. Pai da fé. Quem aqui pegou o filho prometido, pegou a lenha, o fogo, o cutelo, a faca, aí falou para os servos, espera aqui, e no plural fala, iremos lá, adoraremos, no plural, e voltaremos. Por quê? Porque ele tinha fé que Deus iria fazer o quê com Isaac? Ressuscitar, ali, na frente dele. E pode ter certeza, ele ia matar e pôr fogo, porque o holocausto era assim. Porque não tem lenha e fogo só para iluminação, é de manhã, é de madrugada que eles levantaram. Então ele iria matar, ele iria pôr fogo na lenha, fazer Isaac virar cinza e iria ficar ali em pé esperando Deus fazer o quê? Ressuscitar. Então esse é o Abraão que também a Bíblia revela. Tá? Obedeceu de madrugada. De madrugada ele levantou. E foi. Era o outro item que eu ia falar aqui. Quem que intercedeu por Sodoma e Gomorra? Senhor, se tiver 50 pessoas, se tiver 45, se tiver tanto. Ele se colocou aonde? Na brecha, para não destruir. Ele sabia qual o mal que iria acontecer por causa do juízo, por causa do pecado. Então, ele é um intercessor. Ele é alguém que busca o bem daquelas cidades, o quê? Perversas. Daquelas cidades que foram salvas por ele cerca de 20 anos atrás, que Deus usou a vida dele, mas que não houve mudança, ainda assim ele é um intercessor. Abraão orava. Abraão, eu coloquei aqui como Salvador, mas aquele que foi usado por Deus para salvar, que foi a situação dos 4 reis contra os 5 reis. Ele tomou os confederados dele, ele tomou os servos da casa dele e ele foi para lutar para livrar dos outros reis. Houve matança. Ele se dispôs a fazer aquilo para livrar o sobrinho dele. Então ele é responsável. Ele pode ter, entre linhas, que ele levou o sobrinho, mas ele era responsável pelo sobrinho. Ele não largou o sobrinho na mão, não. Visita. Ele visitou o quê? Visitou o reino do norte e falou, vocês não vão ficar com eles aqui não. E lutou. Ele se dispõe a fazer as coisas. Ele sai do conforto dele. Ele sai daquilo que não é meu problema. E faz. A gente precisa tomar... Quem trabalha em firma, ouve isso direto. A tal da zona de conforto. Né? Todo dia fala lá, não, você precisa sair da zona de conforto, tá entendendo? O que é isso? Tá tudo bem, tá funcionando, em time que tá ganhando, não se mexe, né? Bobagem. Tem que ser feito alguma coisa. Realmente, todo progresso tem que ser feito alguma coisa. Tem que sair do lugar, tem que fazer algo. Vai custar. Vai custar empregado, vai custar arriscar a vida, a espada, vai custar conforto, vai custar esforço, vai custar tudo isso. Se nós quisermos ajudar alguém.
Ajudar alguém sem esforço, tá difícil de achar na Bíblia. Aliás, eu não achei até hoje. Ajudar alguém sem esforço não existe. Tudo custa. Cristo morreu na cruz. A graça não é barata. Custou a vida do Filho. Ele deixou o céu e veio ao encontro de nós. Deus apareceu no jardim do Éden e falou: Adão, onde estás? E assim Deus enviou profetas, e assim Deus enviou pregadores, assim Deus enviou Moisés, assim Deus enviou, Deus enviou, Deus enviou, Deus enviou. Vou fazer uma pergunta bíblica agora. Pensa antes de responder. A igreja foi enviada ao mundo ou é o mundo que tem que vir na igreja ouvir a palavra? Um monte de... Hã? Sim, nós somos enviados. Não adianta ficar esperando as pessoas virem na igreja. Aqui é para a gente se abastecer e comer e crescer. Aqui não é o lugar do evangelismo. Aqui não é o lugar do evangelismo. Aqui é um lugar de adoração. Aqui é o lugar onde, depois de lá de fora, nós falamos: vem adorar a Deus comigo, convidá-lo para vir aqui. Igrejas fazem até, assim, sistema de crescimento por departamentos. Né? Reunião dos homens, reunião da mulher, reunião de criança, isso e aquilo. Vamos crescer através de departamentos. Não é bíblico. Não estou falando que não pode ter as reuniões. Não é isso. Mas não é o objetivo de crescer. É bobagem isso. Não é bíblico. Então a nossa função bíblica é irmos ao mundo. E de lá do mundo a gente convida para vir aqui. Eles não vão vir aqui. Não tem nada. O tabernáculo era atrativo? Quem lembra do tabernáculo? Qual era a última cobertura do tabernáculo? Qual pele que tinha? Não era. Se fosse de cabra ainda ia ser bonito. Texugo. Texugo. Como que animal que tem aqui no Brasil parece texugo? Capivara. Mais ou menos. Escuro, pelo grosso, feio. Essa é a última cobertura. Pele de texugo. Quem olha de fora, vê aquele negócio retangular, aquele cubo, tá entendendo? Sem janela, sem chaminé, sem porta, né? Sem piso. E vai achar atrativo? Agora, quando entra dentro, aí é diferente. Aí tem cortina de linho, tem tudo tecido a ouro, com prata, as madeiras, tem a cortina que separa o santo dos santos, tem o candelabro, tem o altar, tem toda aquela coisa. Tudo ali o santo dos santos. Então é bonito para quem está dentro. Só que quem está dentro entra, como Moisés, ele colocava o rosto aonde? Qual era o piso? Chão. O tabernáculo não tem piso, é chão. Para lembrar que nós somos o quê? Pó. Então Abraão foi buscar. Abraão levou. Abraão foi enviado. Abraão era mesquinho ou abnegado? Ele era rico para chuchu. Para chuchu não. Chuchu é barato perto. Né? Rico, não sei. Uma outra coisa mais cara. Né? Muito rico. Ele tinha dinheiro para comprar vários Toyotas Hilux. Não só para dinheiro para colocar gasolina. Ele tinha talvez umas 10 Hilux. Não sei, alguma coisa assim. Mas ele é abnegado. Ele falou: Ló, está dando briga. Evitar problema em família.
Escolhe para onde você quer ir, eu vou para o outro lado. Quem é que levou quem? Abraão levou Ló ou Ló levou Abraão? Abraão levou Ló. Mas ele falou, escolhe o lugar que você quer morar, para não trazer problema entre nós em família. Então isso é ser pacificador. Pacificador é procurar ter paz dentro da família, sem, mesmo que a outra pessoa escolha a melhor parte. Ele falou, eu quero esse lugar. Falou, então eu vou para o deserto. Esse Ló escolheu. E tem mais, quando ele voltou da guerra, quanto despojo ele pegou? Ele falou, nem um cordão de sapato eu quero, de sandália. Só a comida que o pessoal comeu que não dá para devolver, porque senão ele devolveria. Então isso é Abraão. Abraão é aquele que, além disso, quando ele volta da guerra, ele dá oferta a quem? Melquisedeque. Ele não fala, meu amigo, você só vem aqui para pegar a oferta, alguma coisa assim. Não, ele reconhecia que em Melquisedeque tinha quem? Quem era a semelhança de quem ele era? De Jesus Cristo. Então ele também não lutava por posição. Por isso que em Hebreus fala, de maneira nenhuma tem coisa errada, porque o menor ofereceu sacrifícios ao maior. Melquisedeque era maior. Melquisedeque não tinha ido na guerra. Ele não voltou com aquela, eu que luto e você que é o maior. É assim mesmo. Então esse é Abraão. Servo. Quando chegaram os anjos, o que ele falou? Senta aí debaixo da árvore aí. Vamos fazer um churrasco. Sara, faz uns bolos aí. Né? Foi lá, pegou uma vitela, né? Um bezerrinho novinho, entregou, ó, corta, faz aí, vamos comer. É coisa assim. E a Bíblia fala que ele ficou em pé, ao lado, fazendo o quê? Servindo. Esse é Abraão garçom. Ficou em pé servindo. Aos três que estavam ali. Ele não estava junto comendo. Ele estava em pé servindo. Então esse é Abraão. Administrador. Ele tinha pessoas de confiança. Ele confiava nas pessoas. Isso é uma coisa importante. Porque ele chegou para o servo dele, Eliezer, falou, vem aqui. Faz um juramento aqui. Você vai buscar uma... Você pediria para o empregado buscar uma esposa para o seu filho? Hã? Vem aqui, Eliezer. Vai fazer um juramento aqui comigo. Essa história de enfiar debaixo da coxa a mão não é... Isso daí é uma expressão moralista, né? Aqui está todo mundo aqui. Isso daqui é quando você pega nos genitais. É coisa de homem com homem. E você faz o juramento. Não tem nada só enfiar a mão debaixo da coxa. Não é isso. Você vai fazer um juramento. Você vai buscar o quê? Você vai buscar uma esposa para o meu filho, não dessa terra, mas lá da minha família. Você vai trazer. E ele era um crente, porque ele orou. Ele orou mais do que Ló. Porque Ló nem orou. Mas ele orou. Senhor, me abençoa no caminho, me mostra quem é. Isso é confiar em outras pessoas. O legalista confia em outras pessoas? Se eu não estiver presente, nada acontece. Se não for eu resolver os problemas, nada se resolve. E todo esse tipo de coisa. Abraão não. Abraão passou para Eliezer. Vai buscar uma esposa para o meu filho. Existe esse Abraão na Bíblia? Existe o outro na Bíblia? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ver todas as coisas na vida de uma pessoa. Todas as coisas. Nós não podemos nos apegar principalmente a problemas, a massacrar pessoas por causa de problemas. Nós temos que ter equilíbrio dado pelo Espírito Santo de poder ver
todas as coisas na vida de uma pessoa. Todas as coisas. Abraão, se eu pregar só que Abraão era bom, eu escondo aquela outra parte, que a Bíblia revela. E se eu pregar só que ele é ruim, eu estou escondendo aquela outra parte que a palavra de Deus também revela. Então, equilíbrio quando nós lemos a palavra de Deus é quando nós vemos as coisas do jeito que Deus vê. É necessário, irmãos. Para quem frequentou a igreja legalista, vocês não sabem o problema que isso é. Porque, por exemplo, no Novo Testamento, eu vou dar assim. No Novo Testamento, quem perseguiu a Jesus Cristo com ferocidade? Hã? Judeus. Qual classe de judeus? Os fariseus. Os fariseus. Se nós estudarmos o Novo Testamento, as perseguições a Jesus Cristo, ele teve muito mais problema com os fariseus e com os saduceus, que era a classe religiosa, do que com os demônios. Sabia? A quantidade é menor. Por quê? Porque os olhos deles eram sempre do quê? De condenar as pessoas. Veja lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher o quê? Espigas e a comer. Muito bem. Os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. É interessante aqui porque é uma coisa sobre interpretação da palavra de Deus. Aqui é aula de hermenêutica e exegese que Jesus está dando. Como extrair as mensagens que estão aqui. Os fariseus estão longe ou perto dos discípulos? Perto. Eles estão passando pelas searas. Faz sentido? Eles estão caminhando no meio da roça e os fariseus estão aonde? Estão juntos. Só para fazer o quê? Vigiar. Primeira coisa, quem não tem misericórdia, fica vigiando. Fica que nem um leão de chácara. Esperando acontecer algo. E aconteceu algo. Olha que algo terrível aconteceu. O que eles fizeram? Comeram espiga. Estou com fome. Entendeu? Está com fome. Foi chupar cana, sei lá, foi comer maçã. Eu não sei que espiga, milho, não sei, milho verde, sem nada, eu não sei. Entende o que eu quero dizer? É pecado? Comer quando está com fome?
Não é? Fala, Cláudio. Meu ponto de vista, que eles enxergaram só que eles estavam, que queriam enxergar que eles estavam trabalhando no sábado, que não era permitido na lei, não simplesmente matando fome. Vocês estão trabalhando, não pode. Exatamente. Eles enxergaram isso. Eu estava vindo de manhã, né? Eu falei até com o Arilton, né? Estava ouvindo uma mensagem do pastor Arival, lá da igreja lá de Pinheiros, né? João 13, Jesus, ele é aquele servo que não servia para nada. Lavava o pé de quem ia na casa. Não sabia fazer nada, ele lavava o pé de quem ia lá. Então, Jesus pegou a bacia com água, amarrou a toalha e foi lavar o pé dos servos, certo? Ele falou, hoje em dia nós, né, a gente estuda a palavra de Deus e começa assim. Será que a bacia era de alumínio, era de plástico ou era de barro? Então, começa a fazer assim, estudo dessa forma, né? Será que a água era potável, tinha cloro ou era água de poço, tá entendendo? A toalha era santista felpuda ou era uma toalha de saco de açúcar, tá entendendo? E gasta-se tempo falando daquilo que não é importante. O importante é fazer o quê? Lavar o pé. É lavar o pé que é importante. Não é ficar em volta desses negócios. A gente não pode ficar em volta. A gente tem que lavar o pé. É uma experiência interessante. Uma vez aconteceu comigo. Deixa eu falar isso. Estava numa reunião, não sei se era de casais ou o que era, e várias, assim, no tempo como que fala, da recreação, tinha que fazer algumas coisas que Jesus fez. E estava lá, lavar o pé. E eu peguei, lavar o pé. Eu peguei essa. Só que não tinha bacia, não tinha nada disso daí tudo. Daí me deram como que fala? Né? Um acordo de misericórdia, vamos dizer assim. Eu só precisaria massagear o pé do fulano de tal. Quem era o fulano de tal? O fulano de tal trabalhava na Caterpillar. Ele chegou sem tomar banho por causa do horário, de sapatão, ali. E eu tirei o sapatão, a meia, tinha chulé, estava suado, e Foi interessante. Ele gostou. Tá entendendo aí? Ele gostou. Mas realmente a gente fica humilhado. Porque Jesus... Veja que João 13, veja lá uma coisa aqui. João 13 é que aconteceu isso. Veja o versículo 12. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: qual é a pergunta? Vocês entenderam o que eu fiz? Há tantas frases dessa escrita, espalhadas, que Jesus pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Tem que entender o que está acontecendo. Não vai, entre vocês não vai ter essa coisa de quem é o primeiro, quem é o último, seja o que for. Não vai ser. Então, Jesus ele força a gente a usar a mente para entender as coisas que estão acontecendo. Ele explicou? Ou ele fez? Ele fez. Então, voltando lá, em Mateus 12, ele fala assim: os fariseus vendo isso disseram, né, que não é lícito fazer o que num dia de sábado. Então, ao invés de ficar preocupado com a fome e que tinha comida, ele estava preocupado que era sábado. Então, preocupações erradas. Quando nós nos tornamos legalistas, nós nos preocupamos com as coisas erradas. Irmãos, bom, continuar aqui. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e ele com os que ele estavam? Vocês acham que os fariseus tinham lido ou não?
com certeza eles conheciam a passagem. Então por quê? E vocês acham que Jesus sabia que eles tinham lido ou não? Então por que ele falou, vocês não têm lido? Hã? Entende o que significa quando a gente às vezes fala, fulano de tal conhece a palavra de Deus, mas o fulano de tal não compreende a palavra de Deus. Uma coisa é conhecer a palavra de Deus, outra coisa é compreender a palavra de Deus. Uma coisa é conhecer o salmo do pastor, outra coisa é conhecer o pastor do salmo. São coisas diferentes, completamente diferentes. Então... Hã? Jesus fala de Davi, talvez eles viam Davi como alguém muito superior, mas aquele discípulo ali não é ninguém. Não, não é ninguém. Exatamente, eles não são ninguém. E Davi teve fome com eles estavam. Agora, isso aconteceu quando? 1 Samuel capítulo 21. Agora lá, Davi está o quê? Está fugindo. Quem são os companheiros com os que com ele estavam? Quem que eram? Sim, e quem eram os soldados de Davi? Em 1 Samuel 21. Seriam aqueles vagabundos, angustiados, endividados, rejeitados. Não é isso que a Bíblia fala? Então entrou todo esse tipo de gente lá no templo, vamos dizer, naquele lugar, né? Gente assassina. Davi, não pensa o exército de Davi igual a guarda que tem lá no palácio, lá na Inglaterra, né? Todo mundo. É gente endividada, gente angustiada, gente foragido. Esses que andavam com Davi. É esses que comeram o pão que não era lícito. Então Jesus está falando, vocês não têm lido isso? Eles leram, mas eles entenderam? Não entenderam. Porque falta o quê? Aqui que entra uma coisa que às vezes não ensina nem em seminário, nem em nenhum lugar. Para fazer correta interpretação, o que Jesus falou que precisa aqui? É mais estudo ou é atitude? A resposta está aqui. É isso que eu queria que os irmãos vissem. A aula está baseada nisso. Qual a atitude? Eu quero que os irmãos olhem no texto. Qual é a atitude que Jesus falou que estava faltando neles? Que eles não entendiam. Sim. Misericórdia. Quando nós não lemos a Bíblia com olhos de misericórdia, nós não entendemos o que está escrito. Nós só conhecemos o que está escrito, mas nós não entendemos o que está escrito. Então, eu posso fazer grego, posso fazer hebraico, posso fazer um monte de curso, que não é errado em si. Porém, se eu não tiver misericórdia, não adianta nada o grego, o hebraico, a faculdade que for, porque eu não vou entender o que está escrito. Eu não vou entender o coração de Deus. Eu não vou entender a misericórdia de Deus. Eu só vou conhecer a passagem. Quando nós vemos igual os fariseus viam, isso é chamado também de racionalismo cristão. Sabe o que é racionalismo? É aquilo que a gente fala, fulano de tal conhece bem a palavra. E o que você consegue ver de mudança na vida? Nada. Isso é racionalismo. Então Jesus está falando isso para eles. Então, ele falou aqui de Davi, como entrou na casa de Deus, comeu dos pães da proposição, que não era lícito, veja bem, é algo que seria proibido, mas estavam com fome. Entre quebrar uma regra religiosa e ajudar alguém a não morrer de fome, o que Jesus está falando? Dá comida para quem tem fome, que no caso era Davi e os homens. Não fica aí com essas regras, está entendendo? Aí impedindo as coisas. Por quê? Quando nós colocamos regras, está entendendo? Religiosas,
vendo sempre o lado negativo das coisas, nós vamos perder o foco do que é importante e prestar atenção na bacia de alumínio. Entendeu? Quem era lícito comer? Só o sacerdote. Davi era sacerdote? Não. Os 400 que estavam com ele, tem o filme dos 300, né? Davi tinha 400. Os 400 com Davi, também não era lícito nenhum deles comer. Deus reprovou? Quem está usando de exemplo? Jesus. Jesus está usando de exemplo. Daí ele vai para outro exemplo. Ele confirma biblicamente, veja. Ou não tendes lido na lei, eles tinham ou não tinham lido? Tinha. Então por que ele está perguntando? Porque eles não entenderam o espírito da letra. Né? O espírito, o que está por trás das letras, que é importante. Que aos sábados os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. O culto deles era quando? No sábado. Então você levava a ovelhinha, levava pão, fazia todo o culto, que dia? No sábado. Quem é que fazia o serviço no sábado de matar a ovelhinha? O sacerdote. Então isso era o serviço dele, esse era o trabalho dele. Que culpa ele tinha? Nenhuma. Nenhuma. Porque o que Jesus está falando, se vocês quiserem levar as coisas ao pé da letra, inclusive vocês, né, e outros, ficam culpados também. Mas vocês não são culpados. Por quê? Porque fica sem culpa quem trabalha no sábado fazendo aquilo que precisa ser feito no sábado. Isso é o quê? É entendimento. Mas esse entendimento vem só se tem um coração o quê? Do versículo 7. Se vós soubesses o que significa o quê? Misericórdia eu quero. É verdade. Então, misericórdia. Agora, se eu entender o que é misericórdia, qual é a primeira coisa que eu não vou fazer? Condenar. Condenar. Para quem já viveu no legalismo, sabe o que significa isso. Você começa sempre a olhar pessoas condenando pessoas. Condena, condena, condena. Condena-se a si mesmo. Leva a um estado ruim. Eu já passei épocas da minha vida horríveis. Por quê? Porque você começa a colocar um padrão o quê? Muito alto. E aí a gente não consegue cumprir. Então não só outros condenam, mas a gente mesmo começa a se condenar a si mesmo, se condenar a si mesmo. Então, a nossa vivência e a nossa leitura da palavra de Deus tem que ser feita com misericórdia. Eu cansei de ouvir mensagens sobre Abraão, falando como Abraão era, tudo aquilo que eu disse a primeira parte. Mentiroso, medroso, não tinha fé, tinha medo de morrer, não sei o quê. Sabe, essas coisas assim. Será que o sujeito não acorda para saber a besteira que ele está falando? Será que ele não entende? Não, não entende. Ele fica igual o fariseu. Porque falta o quê? Misericórdia. Então, quando Jesus é comparado à morte e ressurreição dele dos 3 dias, com qual personagem bíblico? Jonas. Bom, pega Jonas então. Quando ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, da baleia, seja lá qual for o peixe aí, ele estava em completa obediência a Deus. Ele falou, eu quero que esses ninivitas vão tudo para o inferno. Eu pregar, eu não vou pregar. Eu não quero saber de pregar. Eu não gosto deles. Eles já fizeram um mal ao povo de Israel.
Aí que entra o problema desse grande missionário. E eu sei que quando Deus manda ir pregar, é porque ele vai salvar. E eu não quero que salve. Olha só. Então, eu quero é sumir daqui. Então, o caminho era para cá, né? Assim, olhando aí para cá, o caminho era para cá, né? Para ir para Nínive. Lá no rio Eufrates e o outro é o Tigre. Lá no rio Tigre, né? Ele pegou, desceu lá no porto, né? Deus abriu as portas. Tinha um navio, tinha dinheiro, tinha passagem, tinha lugar no navio. Né? Deus está abrindo as portas para mim, né? Eu vou para a Espanha, né? O lugar mais longe. Ele chegou. Aonde que é a última parada do navio? Falei que é uma passagem para esse lugar. Né? Antigamente era para Pompeia, né? A linha de trem terminava em Pompeia, do que eu sei, né? Aí, eu quero comprar uma passagem de trem, vou até Pompeia. Ele falou, eu quero ir para lá. No meio do caminho, já sabe o que acontece. Tem todo aquele reviravolta no mar, todo esse tipo de coisa. Ele falou, eu sei qual é o problema, sou eu. Eu falo para os caras. Tá fácil de resolver. Me joga no mar. Agora, quando ele fala me joga no mar, o que ele estava querendo? Suicídio. Morrer. Morrer afogado. Falei, aí está garantido o serviço. Eu não vou pregar. Então, quando os caras pegaram, jogaram ele na água, ele pulou assim, ó. Agora que eu afundo mesmo. Põe pedra no meu pé ainda. Entendeu? Isso é imaginação minha, tá? Eu morrer tranquilo, né? Morrer afogadíssimo. Que delícia. É. Aí, quando ele está afundando, o peixe engole ele. Ele fala, não acredito. Pensa, né? Já viram aquele filme, né? Duro de Matar? Né? Esse é o duro de morrer, né? Tem jeito de morrer, né? No meio das carniças, lá, dos peixes podres dentro do peixe, lá tudo, né? E passa um dia, passa dois, né? Vai para o terceiro dia, né? Até que dali ele clama ao Senhor. Daí ele é vomitado na praia. Olha que envio legal, vomitado. Né? Ele vai e prega com fervor, fala, Deus vai destruir essa cidade, vocês vão ver só, tá entendendo? Ele pregou com tanta raiva que o povo se converteu, tá entendendo? Aí, ele ficou lá em cima, lá do monte, esperando cair fogo do céu. Então é alguém, veja bem, é alguém misericordioso, Jonas? É um exemplo missionário? Mas Jesus falou da vida dele, que ia ser refletida na vida dele, de Jesus. Porque Jesus não tem vergonha de nos chamar de, que está escrito em Hebreus, de irmãos. Com todo o defeito que você tem na sua vida, com todo o defeito que eu tenho na minha vida, Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Então, são essas coisas que precisam estar assim mais banhando o nosso coração, para que nós possamos receber da palavra de Deus a mensagem de um Deus que é misericordioso. Qual é a causa de nós não sermos consumidos? Suas misericórdias. Está entendendo? Paulo. Um outro exemplo aqui, só para terminar a aula. Vamos lá em Atos. Vamos ver um Paulo bonzinho. Primeiro. Não sei se eu vou conseguir lembrar todas as passagens, mas quando ele vai, o Espírito Santo, o macedônio, chama. 16. É 16, né? A visão, é. Veja Paulo do capítulo 16. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, versículo 6.
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foram impelidos ou impedidos? Impedidos. Tá? O Espírito Santo impede de ir em alguns lugares, porque a obra de evangelização pertence a Deus, que direciona pelo Espírito. Então, quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito impediu, não lhe permitiu ir para lá também. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor chamava para lhes anunciar o Evangelho. Não vai para lá, não vai para lá, tem uma visão, passa aqui. Na hora, vamos para a Macedônia, vamos para o lado da Grécia, vamos pregar o Evangelho lá. Esse é Paulo, obedecendo a voz de quem? De Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo dirige. Tempos passaram, vamos ver um outro Paulo, né? No capítulo com Ágabo lá, capítulo 21, né? Capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus pés e mãos, disse: isto diz quem? Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo, capítulo 16? Sim ou não? Ok. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E aí foi outro pessoal. O apóstolo Paulo foi teimoso ou não? O Espírito Santo falou: não vai para Jerusalém, é para Roma. Ele falou: vocês estão me magoando. Ele falou: vocês estão chorando, me comovendo. Vocês perceberam que ele falou as mesmas palavras de um outro apóstolo um tempo atrás? Eu só não estou pronto a ser preso, né, ligado, mas a morrer por Jesus. Quem falou isso? Pedro. Falou na carne ou no espírito, Pedro? E Paulo está falando no quê? Na carne ou no espírito? Presta atenção. É na carne. Na vontade. Porque Ágabo é enviado pelo Espírito falando: não vai para lá. Ele falou: mas eu vou para lá para pregar Jesus, eu estou pronto para morrer para ele, mas não é para ir para lá. Como não podíamos fazer nada, o que se faz quando não pode fazer nada? Nos aquietamos. Vamos fazer o quê? Faça-se a vontade do Senhor. Agora a pergunta é o seguinte: vamos sair daqui falando que o apóstolo Paulo é um sujeito teimoso? É isso que a gente vai falar? Pensa num sujeito teimoso que tem na Bíblia igual o apóstolo Paulo. Igualzinho Pedro. É assim que a gente vê as coisas? A gente vê que Deus usou ele. E no fim, em qual lugar ele vai morrer? Como chama a cidade? Roma.
Roma. Então Deus cumpriu a sua vontade na vida do apóstolo Paulo? Sim. Ganhou experiência por... daqui para São Paulo, a gente pode subir aqui pela Anhanguera, não pode? Dá para chegar em São Paulo? Por Sorocaba também dá daqui ou não? Dá. Dá, então. Tem vários caminhos para chegar num lugar só. E então, Paulo escolheu ir para São Paulo por Sorocaba. O que vai fazer? Está entendendo? Mas Deus cumpriu o seu desejo de ir até lá. Então o apóstolo Paulo ainda é um homem de amor, um homem que morreu por Cristo, um homem enviado, um homem que respeitou os irmãos. Naquele momento com problema, porque todo mundo passa por problemas. Todos os crentes passam por problemas. Abraão ficou com medo de morrer, sim. Vai para um lugar com uma mulher bonita, em que o rei te olha, o faraó olha e vê uma mulher bonita. A polícia, tá igual ao Brasil, tá entendendo? Lá o STF manda e desmanda, manda prender, soltar do jeito que quiser. Alguém ia fazer alguma coisa? Não vai fazer nada. Se o rei fala, mata o marido e me traz ela como isso. Quem fez isso? Davi fez. Quem que escreveu para Saul, o Joabe, né? Enfia ele na frente lá da batalha até ele morrer. Quem que escreveu? Davi. Alguém fez alguma investigação? Joabe fez alguma denúncia? Não fez denúncia nenhuma. Todo mundo ficou o quê? De bico calado. Até que aparece um. Que é quem? Natan. Fala o A que? lei nessa época era cumprida, né? Mulher casada, mas viúva, problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se for viúva, não interessa. Sim. Pastor, a mesma situação são alguns locais, algumas passagens que Jesus fez. A Bíblia mesmo diz, era necessário que passasse por aquele local, porque tinha alguém lá com problema que teria que salvar. Uma pessoa que teria que ter aquele encontro com Jesus estava programado. Sim. Era necessário passar por aquela cidade que lá tinha uma pessoa Sim. com necessidade. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para os irmãos, tanto na nossa vida do dia a dia, como na leitura bíblica, não leia a Bíblia procurando defeitos na vida de pessoas. Não leia a Bíblia condenando. Não leia assim. Leia vendo a graça e a misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia. Eu poderia falar assim, Ló foi a prova de que Ló não era a vontade de Deus, que as duas filhas teve Moabe e Amon, que foram inimigos de Israel. Sim, foram. Só que de Moabe nasceu quem? Uma mulher chamada o quê? Ruth. Está entendendo? A gente não pode falar isso. Está na genealogia de Cristo. Então, olhar sempre dessa forma. Olha alguém com misericórdia. Misericórdia. Ló. Abraão poderia falar assim, é um caso perdido da família. Ele fez isso algum dia? Quando Israel pediu um rei, Samuel falou, então vocês se virem daqui para frente, ou ele falou, longe esteja eu de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então Samuel continuou fazendo aquilo que ele sempre fazia, ele continuou a orar. Então, assim, eu achei esse ponto aqui importante, porque eu, infelizmente, vim de um lugar, eu fui assim, de ver Abraão como alguém tão comum e tão ruim, que a gente pensa que é melhor do que ele. E a palavra de Deus não apresenta isso. A palavra de Deus apresenta a pessoa como ela é. Só que a palavra de Deus apresenta como Deus é. Deus usando sempre de misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Quando Deus toca em nosso coração, é a maior graça que nós temos. Quando Deus visita os nossos corações. Qual foi o dia mais alegre da sua vida? Não foi quando conheceu Jesus? E com certeza,
os outros dias alegres, que pode ter sido às vezes um dia de grande angústia, quando Deus nos visita com seu Espírito, nos traz perdão, conserta o nosso coração, nossas coisas, tudo com... Só que o que a gente percebeu nisso daí? Amor de Deus ou ira de Deus? Amor. Eu encerro com uma pescaria. Tinha um homem que falou que morreria por Jesus. Chegou até a cortar a orelha de um sujeito por causa disso. Daí chegou uma hora, lá num lugar, ele falou, não conheço, não sei quem é e tudo isso. Daí a menina falou, mas você é, não sou, e começou a ficar bravo, pá, saiu tudo isso daí. Tu é do norte, bichinho. Falou, sou não. Né? Mainha nunca falou isso, né? Coisa assim, né? Que é da Galileia, né? Do norte. Aí um dia, né? Eu vou pescar. Chega esse negócio de seguir. Aí lá no rio, pega nada, nem um lambari. Aí aparece alguém lá na praia, que a primeira palavra que sai é filhinhos. Pegaram alguma coisa? Então joga a rede do outro lado. Né? O cara da praia vai falar para onde tem que pescar, né? Como que se fizesse diferente de jogar a rede aqui ou ali, né? Bom, então joga, já que falou, joga, não pegou nada mesmo? A última jogada, pegou, trouxe e tal. Aí arrastaram lá, e lá está o foguinho. Então você vai imaginando o foguinho. Pãozinho, peixinho assado, traz alguns dos seus agora. Daí João fala, é ele. Né? Aquele silêncio, todo mundo jantando, até que ele fala, Pedro, sabia, Pedro, ele não falou, eu não disse para você? Eu não te falei? O que ele disse? Pedro, tu me amas mais do que esses? Então começou um tratamento de o quê? De restauração de Pedro. Ele fala, Senhor, eu amo. Ali tem um jogo de palavras no grego, tudo isso. Daí ele, Pedro, tu me amas mais do que esses? Fala, Senhor, eu amo. Sabe? Porque 3 vezes referindo a quê? As 3 vezes. Pedro, tu me amas? Ô Senhor, tu sabes de tudo. Sabe o que significa tu sabes de tudo? Tu sabes o tranqueira que eu sou, metido, entendeu? Sabe que o valentão, melhor que os outros, tudo isso, você chega na hora H, tá entendendo? Ali de fazer as coisas realmente, pula para trás. Tu sabes tudo. Agora sim, apacenta as minhas ovelhas, meus cordeirinhos, segue-me. Ali tem uma palavra, segue-me. Agora você está pronto para me seguir. Agora você está pronto. Então é assim que Jesus restaurou ele. Não chegou falando assim, eu te falei, hein? Eu te falei. A próxima vez você escuta o que eu falo. Não fica replicando na frente dos outros. Aí, me questionando minha palavra. Ele falou, Pedro. Né? Imagina no meio do lago, né? Só o barulho da lenha queimando, né? Pedro, eu quero encontrar com ele. Eu falei, e aí, como que foi? A hora que ele falou, Pedro, tu me amas. Eu falei, você nem imagina. Assim, tá entendendo? Mas por quê? Porque ele foi tocado aonde? No coração. E daí para frente, sabe o que aconteceu? O próximo versículo ele pergunta sobre João. Bom, eu vou te seguir esse. Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que interessa? Segue-me tu. E Deus usou ou não esse Pedro? Usou. Porque não há cura de tudo na hora, no momento. Tudo é o quê? Devagarzinho na nossa vida. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, que nós possamos ter misericórdia, ok? Quem tiver o desejo pode orar. Senhor, nosso Deus Pai,
graças, Senhor, porque o Senhor Deus misericordioso, e nós, Pai, que estamos a nossa vitória, Senhor. Nos ensina, Senhor, assim como ensinaste teus apóstolos, Senhor, seguidores, ó Deus, venha nos ensinar também, Senhor, a entender a tua palavra, a viver a tua palavra, assim como ela foi vivida e como ela foi entendida. E muito obrigado por esse momento que estamos na tua presença. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, bom dia. O Senhor abençoe os irmãos.